Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para o devocional de hoje, Mateus 9, né? Mateus 9 começa assim: Jesus cura um paralítico. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Mestres da lei eram os líderes religiosos, né, gente, que eu falei para vocês já. Conhecendo Jesus seus pensamentos, viu? Jesus conhece nossos pensamentos. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o filho do homem é ele mesmo, tá? Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Viu, gente? Deu tal autoridade aos homens. Jesus transferiu para a gente essa autoridade. O chamado de Mateus. Outra coisa ali que Jesus curou é o paralítico, porque ali no versículo 2 fala, vendo a fé que eles tinham, por causa da fé deles, Jesus curou. É sempre a fé, né? Tudo acontece na nossa vida conforme o tamanho da nossa fé. O chamado de Mateus, versículo 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Coletoria, ele era coletor de impostos, tá? Era o trabalho dele, do Mateus. E disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Gente, aqui eu fico pensando assim, imagina, né? Tipo assim, ele estava no trabalho dele. Ele era coletor de impostos. Então, tipo assim, eu fico imaginando a presença de Jesus, tipo, tão irresistível. O olhar dele devia ser tão irresistível, ele devia emanar tanto amor, tanta que as pessoas não resistiam um convite dele, tipo, imagina, você tá no teu trabalho, você tá trabalhando, aí chega alguém e fala, tipo, siga-me, e você simplesmente larga tudo. Tipo, hoje, né? Tipo, tem que dar os 30 dias, tem que avisar antes, tem que organizar isso e aquilo, tem que não sei o que lá. Ele simplesmente, tipo, com uma palavra, siga-me. Ele simplesmente se levantou, largou tudo e foi. E seguiu Jesus. Tipo, ele é muito irresistível. Estando Jesus em casa, esse em casa que é traduzido, o original é na casa do Mateus, né? Foram comer, porque Jesus não tinha casa. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores eram aqueles que eram considerados tipo a escória da sociedade pelos líderes hipócritas religiosos, tá, gente? Os escribas e fariseus, que foram os que crucificaram Jesus, os líderes espirituais, sabe? Então, assim, tipo, nós somos santos, nós somos isso, nós somos aquilo, esses aí são os pecadores, entendeu? E Jesus andava com eles, né? Ah, tá. Estando Jesus em casa, né, na casa de Mateus, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ai, que hipocrisia, meu pai do céu. Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, assim, eles chegaram e perguntaram para os discípulos de Jesus: por que que o mestre de vocês senta com os pecadores? Tipo, olha o nível da hipocrisia desses caras. Eles eram líderes religiosos. Eles deviam, tipo, estar aproximando as pessoas de Deus. E eles faziam distinção, tipo, nós somos santos, nós somos os bons, vocês são os pecadores, os não sei o quê. E aí Jesus falou assim, mas os sãos não precisam de médico. Ele foi até irônico aqui, tipo assim, não, mas tipo, vocês não precisam de médico, né? Vocês são os bons, os sãos, quem precisa de médico são os doentes. Eu vim pra, né? Eu vim chamar os justos e os pecadores, né? Não vim chamar os justos, mas os pecadores, tipo assim, eu vim para os doentes mesmo. Não vim para aqueles que se acham os bons, entendeu? Para aqueles que se acham, tipo, que não precisam, tipo, ok.
Muita hipocrisia, gente. E esses mesmos líderes religiosos depois mataram Jesus. Jesus é interrogado acerca do jejum. Aqui ele fala aqui também, ó. Então os discípulos de João vieram perguntar: por que por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Aqui ele tá falando, gente, de que, tipo, o noivo é Jesus, a noiva é a igreja, somos nós, que fala que um dia o noivo vai voltar para buscar a noiva, que é o símbolo do casamento da igreja, né? Ficar para sempre com o seu noivo, com Jesus. Então, ele falou assim, por quê? Porque eles jejuavam, eles faziam isso, tudo que eles faziam publicamente, né? Jesus lá atrás falou, não saiba da tua mão direita o que fez a tua esquerda. Esses líderes religiosos aqui, os escribas e fariseus, quando eles jejuavam, eles faziam cara de pálido, assim, tipo, para mostrar o quanto eram espirituais. Aí, quando eles ajudavam alguém, eles faziam o maior, tipo, tocava trombeta, assim, pra todo mundo ver que eles estavam dando esmola, entendeu? Tipo, maior hipocrisia. Daí, tipo, aí vieram questionar, por que que nós jejuamos e os teus discípulos não? Jesus não mandava os discípulos jejuarem. E aí Jesus falou, tipo assim, por que que eles vão jejuar se o noivo tá com eles? Tipo, se, né? Não há motivo. A hora que o noivo for tirado, ou seja, quando Jesus for entregue, né, nas mãos lá dos religiosos, de Pilatos, tudo, e for morto, daí sim eles vão se entristecer e jejuar, mas enquanto o noivo tá ali, é festa, né? Então foi isso que Jesus quis dizer. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. Voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Essa mulher aqui, gente, ela sofria fluxo de sangue por 12 anos, tipo, como se ela tivesse menstruada por 12 anos, não parava, essa hemorragia, entendeu? E ela gastou, tipo, ela tinha gastado, tem outras partes da Bíblia que falam que ela tinha gastado tudo que tinha com médicos, com não sei o quê, e nada curava, nada tinha, dava jeito. E ela tinha uma fé tão grande que ela falou: se eu somente tocar, porque era Jesus onde ele andava, tinha cheio de gente, multidão em volta dele, né? E tem outro lá na frente no Evangelho fala que Jesus parou e fala: quem me tocou? Porque ele sentiu que dele saiu virtude. Mas a gente vai chegar lá. Então, assim, ela tinha gastado tudo que ela tinha com médicos, com tudo, e nada fazia parar esse fluxo de sangue, essa hemorragia dela. E ela falava: se eu só tocar no manto dele, eu vou ser curada. E, tipo, e a fé dela era tão grande que Jesus falou: ânimo, filha, a sua fé a curou. Lembra que eu falei, tipo, ontem, antes de ontem também, que é a nossa fé que faz. Jesus, sempre que ele curava, ele falava: a tua fé te curou, a tua fé. Então, a nossa fé, gente, é que faz acontecer ou não acontecer, né? A fé tem um poder incrível, assim, que é o que transforma tudo, né? E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou na casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, ela dorme. E todos começaram a rir dele. Olha só, fala que todo mundo tipo, começou a tirar sarro dele, né? Rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Então ele só pegou na mão da menina, a menina ressuscitou. E eu fico pensando, tipo, que ele deu pra gente essa autoridade, tipo, às vezes eu me questiono, tipo, por que que a gente não tá fazendo? O que que tá faltando pra gente fazer essas coisas? Porque Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que ele fez, né? Coisas maiores. Tipo, meu Deus, o que que é maior do que isso? É uma coisa que a gente tem que refletir, gente. Eu acho que só muita intimidade com Deus e santificação pra chegar nesse nível, sabe? Mas vamos chegar lá, vamos chegar. A cura de 2 cegos e de um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós.
Filho de Davi, por quê? Porque Jesus era descendente do rei Davi, ele era da linhagem do rei. E então, por isso que eles chamavam filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Olha, de novo. Primeiro, Jesus perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Porque se eles não acreditassem que Jesus era capaz, Jesus não fazia. Entende? Então é tudo conforme o tamanho da nossa fé. E aí eles falaram: Sim, Senhor, cremos, né? E aí Jesus falou: Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Então, se eles não tivessem fé aqui, eles teriam ferrado, não ia acontecer nada, teriam ferrados. Mas eles tinham. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. E eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Olha só, Jesus, tipo, advertiu severamente. Jesus deve ter falado: Ó, vocês não falam para ninguém e tal, por quê? Senão, porque a fama dele estava se espalhando muito rápido e vinha muita gente, tipo, sabe? E claro, isso incomodava os líderes religiosos, né? Os hipócritas lá dos fariseus e escribas que não tinham poder nenhum, só tinham religiosidade. E Deus odeia religiosidade. Deus quer vida com ele, sabe? Não religiosidade. Religiosidade no sentido de hipocrisia, a pessoa que fica apegada às regras. Por isso que Jesus falou, vão aprender o que significa, né? Ali no versículo 12. Vão aprender o que significa desejo misericórdia e não sacrifício. Porque Deus falou isso. Eu desejo misericórdia, não sacrifício. O que é sacrifício? Ai, jejuar e não sei o quê. E fazer um monte de sacrifício e oferecer isso e aquilo para Deus. E prometer isso e aquilo. Jesus está falando, tipo, meu, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês sejam misericordiosos, que vocês tenham misericórdia dos outros. E não, tipo, ficar fazendo esse monte de coisa e julgando os outros, se achando melhor do que os outros, falando que os outros são pecadores e que vocês, que são os bons, que são os santos, entende? Bom, enfim. E aí os cegos foram e espalharam por toda aquela região. Versículo 32. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar, tipo, ele era mudo, né? Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar, e a multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Olha isso, gente. Os fariseus, eu acabei de falar, os líderes religiosos lá. Falavam que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios. Tipo, que Jesus era, tipo, tinha o demônio principal nele e por isso que ele expulsava demônios. Tipo, ó a cabeça deles, o nível do julgamento, né? E da inveja, né? Porque eles não faziam nada. Poucos são os trabalhadores, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. Nossa, fala todas. E todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então ele falou assim que ele via as multidões, né? Ele teve compaixão das multidões, porque ele via elas aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E ele disse assim que a colheita é grande, mas são poucos trabalhadores, ou seja, são poucos aqueles que estão dispostos a pastorear as ovelhas que estão perdidas, as pessoas que estão perdidas, são poucos aqueles que estão dispostos a ajudar, a dar uma direção, sabe? Daí ele falou, peçam a Deus, né, tipo, que envie mais trabalhadores para a colheita. Então, o que Jesus estava falando aqui, que se levante mais pessoas dispostas a ajudar, a dar direção na vida daqueles que estão perdidos, entendeu? Eu achei muito bonitinho que muitas das minhas alunas colocaram, tipo, criaram uma hashtag lá, Ovelhas da Mari. Daí começou Ovelhas da Mari, Ovelhas da Mari. Tipo, que bonitinha, gente. Nunca falei isso, nunca. Tipo,
Nunca falei nada delas serem minhas ovelhas, essas coisas. E elas falaram, ovelhinhas da Mari. Mais uma ovelhinha da Mari, à medida que elas iam entrando, né, na outra turma. E assim, meu Deus, que Deus tenha misericórdia de mim, assim, tipo, porque é, você direcionar pessoas é uma responsabilidade muito grande, né? Mas Jesus chamou a gente para isso. Por isso que quando alguém me procura com uma dor muito grande, com um problema muito grande, eu falo, olha, Deus usa muito a gente com muita autoridade naquilo que é uma dor para nós hoje, que a gente não entende. Nossa, por que que eu passei por isso? Eu passei isso na minha infância, eu sofri isso no meu relacionamento, ou, né, ou com uma doença, ou alguma coisa. Pode ter certeza que naquilo ali, que foi uma dor para você, quando você é curado daquilo, Deus te dá uma autoridade muito grande para você ajudar outras pessoas naquela área. Então, tipo, sei lá, Deus permitiu eu passar por tudo que eu passei para, de alguma forma, me usar para ajudar as pessoas nessas áreas também, né? E com certeza você que está me ouvindo também, né? Não pensa que você veio para ser só ovelha, você veio para dar direção para a vida das pessoas, para pastorear também. Não tô falando que tem que ter o cargo de pastor, não sei o que, eu não sou nada disso, gente. Eu não sou missionária, eu não sou pastora, eu sou tipo uma serva de Deus que quero tipo ajudar, que quero, sabe, fazer, dar o melhor que eu posso dar enquanto eu tô aqui na terra, fazer a minha parte, entendeu? Como o passarinho lá que ia pegar água com o biquinho e jogar em cima da floresta para apagar o incêndio, eu tô fazendo a minha parte. Se todo mundo fizer a sua, sabe, o mundo se torna bem, um lugar bem melhor, né? Então Jesus chamou todos nós para sermos, para pastorear as pessoas que estão sem direção. Você também é chamado para isso, para dar direção para a vida das outras pessoas. Não é só para receber, é para dar também, porque a gente quando só recebe, vira obeso espiritual e intelectual, porque não está transbordando. Chega uma hora que você para de receber, porque Deus olha, pô, essa pessoa só recebe, e não transborda para a vida de ninguém, eu vou parar de transbordar para a vida dela. Entendeu? Ela não multiplica nada do que eu dou para ela não passa para frente. Entendeu, gente? Então, tudo que vocês aprendem, tudo que vocês recebem de conhecimento, passa para frente, ajuda outras pessoas também. Por exemplo, isso que eu tô fazendo aqui, compartilhando a palavra, orando com vocês, façam isso por outras pessoas, né? Que nem aquele filme que se chama A Corrente do Bem. A gente tem que passar para frente. Da forma que você pode ajudar, você ajuda. Quem tá à tua volta, sabe? Transborda. Porque se você parar de transbordar, Deus vai parar de derramar sobre a tua vida. Tipo, não tem por que ele te ajudar se você não ajuda os outros, entendeu? Então, o que eu faço, o meu trabalho, eu entendo, tipo, é um transbordar. Isso que eu faço, tipo, dos conteúdos, é uma forma de transbordar aquilo que eu recebo dele, né? E vocês também estão recebendo, vocês também têm que transbordar na medida de vocês sobre outras pessoas, seja encaminhando um vídeo, seja falando, seja escutando, seja dando um abraço, um sorriso, ajudando financeiramente, fazendo doação, de alguma forma transbordar para outras pessoas. Porque a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Ah, eu tenho fé, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, no Espírito Santo, eu acredito no seu que lá. Mas o que você está fazendo? E a Bíblia fala, a fé sem obras é morta. Então a tua fé é morta, porque você não está fazendo nada que diz que você acredita, porque Deus é amor. E se você não está transbordando amor, você não está sendo discípulo, né? Discípulo segue o mestre. Mas é isso, gente. Vamos orar então? Paizinho, muito obrigada por mais uma vez o Senhor trazer, Senhor, aos nossos corações a tua palavra. Deus, nessa manhã nós queremos te pedir ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais parecidos contigo a cada dia. Ajuda-nos a sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. Ajuda-nos a olharmos para as multidões e termos compaixão delas como o Senhor tem, Jesus. Ajuda-nos a sermos luz da terra e sal da terra e luz do mundo, como o Senhor falou que nós deveríamos ser, para dar direção, Senhor, à vida daqueles que estão perdidos e desamparados como ovelhas sem pastor. Senhor, ajuda-nos, livra-nos de todo o egoísmo, Senhor, livra-nos sabe, da gente ficar olhando para o nosso próprio umbigo, e sem olhar para a dor do outro. Ajuda-nos a transbordarmos tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, seja de forma espiritual, emocional, Senhor, de conhecimento, de sabedoria, financeiramente. Ajuda-nos a transbordarmos com sabedoria e segundo a generosidade que tem no teu coração. Jesus, queremos ser verdadeiramente teus discípulos e não como os hipócritas religiosos, Deus. Não queremos ser religiosos, queremos ser
discípulos do Senhor, fazer aquilo que o Senhor fazia. O Senhor falou que quem cresce no Senhor fariam obras maiores do que o Senhor fez. Deus, aumenta a nossa fé. A nossa fé tem sido muito pequena porque temos feito tão pouco perto do que podemos fazer, perto do que o Senhor nos capacitou. Senhor, aumenta a nossa fé, ajuda-nos, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver o mundo espiritual, as grandezas do Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente para entender as coisas espirituais, para ter discernimento e revelação da Tua palavra, Senhor, e do Teu reino. Ajuda-nos a implantarmos o Teu reino aqui na terra, Senhor. Porque se olharmos para nós mesmos, somos tão limitados, Deus, mas no Senhor nós podemos todas as coisas. Ajuda-nos, Deus, a usarmos desse poder e dessa autoridade que o Senhor deixou para a gente, que o Senhor nos deu para governarmos aqui na terra. Em nome de Jesus, Deus, o mal tem se levantado porque os bons não têm feito nada, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Não queremos ser apenas os bons que ficam parados, não queremos ter uma fé morta, uma fé que não tem ação. Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, desperta-nos, desperta o teu povo, Senhor. Levanta mais trabalhadores para essa última colheita que está para acontecer, Senhor. Levanta os teus trabalhadores. O Senhor falou aqui, Jesus, para pedir para o Pai enviar mais trabalhadores para a colheita, Senhor. Sabemos que tem mais uma colheita, Deus. Levanta, Senhor, os teus Joãos Batistas, as tuas Joanas Batistas, para a preparação, Senhor, da segunda vinda do Senhor para essa nova colheita. Levanta, Senhor, pessoas que estão dispostas a não só receberem, mas a transbordarem para a vida de outras pessoas também. Desperta e toca no coração de cada uma delas, que cada um esteja usando e multiplicando os seus dons e os seus talentos, porque um dia teremos que prestar contas ao Senhor do que fizemos com aquilo que recebemos do Senhor, o que fizemos com os nossos dons e nossos talentos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, capacita-nos, precisamos do Senhor. Atrai-nos a Ti, Senhor, com os Teus laços de amor. Senhor, ajuda-nos a sentirmos a Tua presença, ajuda-nos a termos prazer em estarmos contigo, a gastarmos tempo contigo, Senhor, na intimidade, só nós e o Senhor, na intimidade, no nosso quarto, Deus, como o Senhor ensinou, Jesus. Capacita-nos e nos atrai a cada dia mais a Ti. Aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé. Paizinho, muito obrigado pelo teu amor e por todos os teus cuidados conosco, a tua provisão, com a tua proteção, com os teus livramentos. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Cobre-nos com o teu precioso sangue, Jesus, e nos reveste com as tuas armaduras. A todos nós, Senhor, a mim, a todos os que estão ouvindo essa oração aqui, os seus familiares, cobre tudo que somos, tudo que temos, Senhor. Proteja, cobre-nos debaixo do teu esconderijo. Senhor, calça os nossos pés com o calçado da preparação do Evangelho da Paz, reveste-nos com a couraça da justiça, cinge os nossos lombos com a verdade, coloca em nós o capacete da salvação e leva todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, todo o ouvir, o ver e o falar, todas as lembranças, Senhor, cativos à obediência de Cristo. Dá-nos a espada do Espírito, que é a tua palavra, e o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno, todas as mentiras do maligno, Senhor, que caiam por terra. Que tudo que não provém do Senhor, que tem falado aos nossos ouvidos, ao nosso espírito, à nossa alma, que tudo que não provém do Senhor seja destruído, desfeito agora. Que toda a ação do inimigo seja neutralizado agora. Que todos os dardos inflamados sejam desfeitos agora, sejam destruídos, frustrados agora, todos os planos do inimigo contra as nossas vidas, contra as nossas famílias. Deus, eu intercedo pela minha família, pelos meus alunos que estão ouvindo essa oração, pelos meus seguidores, Senhor, e pelas suas famílias também. Proteja cada um de nós, Senhor, e nos ajude, aumentando a nossa fé, trazendo, Senhor, a alegria da tua salvação, a alegria do teu reino, Senhor, sobre cada um de nós. E dá-nos também o senso de responsabilidade, Senhor, de guiarmos aqueles que estão perdidos e sem direção, como ovelhas sem pastor. Ajuda-nos, Deus, a sermos verdadeiramente teus discípulos e não religiosos, hipócritas como os escribas e fariseus. Tem misericórdia de nós e livra-nos de toda a hipocrisia, Senhor. Ajuda-nos a vivermos aquilo que o Senhor nos ensina. Ajuda-nos a vivermos verdadeiramente a tua palavra, Senhor, e a praticarmos também. Não nos permita sermos obesos espirituais, obesos emocionais, Senhor, obesos que só de conhecimento, que só recebem, mas não transbordam, não multiplica.
Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a multiplicarmos todos os dons, talentos que o Senhor nos deu, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos a transbordar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.